Me põe lá em... Primeira Pedro. Então, essa carta, ela está trabalhando sobre o tema sofrimentos. Sofrimento. E dentro desse, nós passam por esse sofrimento como igreja. Isso para o amor pastoral por suas almas. Vamos lá. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Versículo 2. 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Verso 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Muito bem. Versículo 1 ao 4, então ele está trabalhando a respeito dos pastores das igrejas, que são pastores do Supremo Pastor, o Senhor Jesus. E o versículo 5 ao 7, que nós vamos abordar hoje, vai falar das ovelhas. As ovelhas devem ser submissas ao pastoreio. E aqui Pedro começa a encerrar a carta. E nesse encerramento ele trabalha com 3 admoestações. A primeira admoestação, sejam humildes. A segunda, sejam vigilantes. E a terceira, sejam esperançosos. Hoje nós vamos ver, sejam humildes. Do versículo 5 ao versículo 7. Rogo igualmente, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros, cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça. Jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Traduzido no lugar de mais velhos. Mais velhos não é a idade da pessoa, mas a preocupação aqui é o pastoreio. Uma vez que a palavra presbíteros é cabível aqui. Então, por que os presbíteros têm tal importância? Os pastores têm tal importância? Por conhecimento. Aspectos práticos da palavra, experimentados. Como lemos, cuidar das ovelhas, as quais devem ser submissas a eles. Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Provérbios 3, 34. Certamente, ele, o Senhor, escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes.
Então aqui a humildade, ela está vindo Cristo. A Deus, ele dá graças aos humildes, mas também relacionamento uns para com os outros. Voltando ao nosso versículo 5. 1 Pedro 5, 5. Rogo-vos, igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns para com os outros, cingindo-vos de humildade. É para Cristo. O seu manto, uma toalha para lavar, cingindo-vos todos de humildade. Agora, quem somos nós diante de Jesus? O Senhor soberano. E ele, exemplo, aos discípulos. Nós temos que trajar esse avental que quadra aos servos. Era o papel dos escravos esse, nas casas. E Jesus faz isso. E ele deixa essa missão e esse papel para nós. De humildade. Por quê? Porque Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Provérbios 6, 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. 17. Olhos altivos, soberba, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. 18. Coração que trama projetos, pés que se apresentam a correr para o mal. 19. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os. Note que a sétimo é o que semeia. Nosso texto está falando no trato de uns para com os outros. E está falando também da soberba. 8 de Provérbios. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Isso Deus. O que é soberba? É orgulho. Você tem merece maior que você deseja sempre ser. Capítulo 14, versículo 12, vai dar um exemplo claro para nós. Isaías 14, 12. Ele está falando aqui
de Lúcifer. E Lúcifer, ele se tornou Satanás. Por causa do quê? Soberba. Do norte. Só lembrando, os irmãos, que dentro da figura de linguagem bíblica, a palavra estrela quer dizer anjos. Tá? Então, de todos os outros anjos, ele queria ser o maioral. Tá? E ele queria se assentar subirei ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Essa é a condição de Satanás. Notem que a questão começou no coração. Só que Deus, ele vê o coração. Ele sabe o que se passa. Como ele sabia o que estava acontecendo ali. Soberba. 1 João, capítulo 2, versículo 15. O fez depois de foi. E o que ele fez? O amor do Pai. Note, nós não podemos agradar muito do mundo, não, gente. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Muito bem. Com a Eva lá no paraíso. Os apetites sensuais. Ela viu para se comer. Concupiscência do desejo. E ela é agradável aos olhos. Soberba da vida, anseio. Note que a mesma coisa que derrubou Satanás, a experiência que ele teve, ele tem a percepção do quê? Isso me derrubou. Vou oferecer isso para Adão e Eva. E eles caíram. Na mesma tentação, na mesma sequência de eventos, na mesma situação que nós mesmos nos encontramos. Sempre essa concupiscência da carne. Vocês perceberam como existe um grau de insatisfação nas pessoas? Ela está numa condição, ela melhora de emprego, melhora de moradia, melhora de vestimenta, mas os olhos dela já está numa condição maior para depois. Ela já quer mais. E não para mais. Eu acho que nós temos o exemplo mais vívido diante de nós.
nosso presidente. A quantia que ele roubou, e ele continua roubando. E ele é mesquinho, ele rouba até caneta. Já mostraram ele roubando. Essa é a questão, meus irmãos. Esse é o ser humano. Essa é a natureza do ser humano. E se nós não estivermos atentos e atarmos a nossa carne, é esse o caminho. Assim vamos ser. Concupiscência. Olho. O pessoal chama de olho gordo, né? Olha aquilo. Era tudo para mim. Né? Soberba da vida. Poder, projeção. Eu trabalhei muitos e muitos anos no comércio com vendas. Conheci muita gente que era repositor de gôndola. Só que aquele repositor de gôndola, quando chega na condição de gerente de supermercado, muitos deles são muito difíceis de lidar. A soberba. Esse é o ser humano. Nós temos que olhar. Nós somos, essa é a nossa natureza que tem que ser confrontada. E somente pela graça nós podemos vencer isso. Então, voltando lá, 1 Pedro 5:5. Aos humildes concede a sua graça. A solução é parte. Humildade. Humildade é como ter humildade da nossa parte? Não. O homem, ele faz uma espécie de teatro. Ele se faz de humilde. Ele baixa a cabeça, ele se faz de coitadinho, fala baixinho. Mas isso não é humildade. Humildade é quando a pessoa contempla um Deus tão grande que ele percebe o quão pequeno ele é. Isso é humildade. E não se fazer de pequeno. Ele vai ter a percepção que ele é pequeno. Não precisa se fazer de pequeno. Isso é humildade. Versículo 6. Mão de Deus, para que Ele, o Senhor, em tempo oportuno, vos exalte. Note que começa com a nossa, o que humilhar-se. Diante do quê? Da poderosa mão de Deus. É reconhecer a sua grandeza, sua mão poderosa. Vos. E está se referindo às palavras do Senhor, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será. O que veio primeiro para Jesus, que é perfeito, que é santo? A cruz, para depois vir a glória. O que está dito na primeira carta de Pedro para nós? O que vem primeiro? O sofrimento, para depois vir a glória, a presença do Senhor. Exemplo. Moisés, 40 anos como príncipe, achando que ele era alguém, 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas e cabritos, percebeu que não era ninguém, e 40 anos que ele pôde perceber o que Deus faz com ninguém.
Enquanto não houver humilhação e a pessoa não perceber que não é ninguém, assim foi com Moisés. Ele só pôde realizar a tarefa que Deus deu para ele depois dele passar por toda uma preparação, um ensinamento. Não tem como ir direto. Todo cheio de si, o filhinho do papai, o manto que papai deu, criou uma situação toda, foi vendido como escravo, foi preso e da prisão subiu como primeiro-ministro, só abaixo do faraó. Deus, ele não faz o mal, mas ele permite o mal. Ele não cria o sofrimento, mas ele permite o sofrimento para o nosso bem. Ele permitiu o faraó para que Israel compreendesse quem ele era. Lembra dos milagres? Um após outro? E assim mesmo, quando eles chegam no dia da terra, desde criança, eu falava para minha mãe que eu queria ser pastor. Mas criança. E ela, não, filho, vida de pastor é difícil. Fica dependendo dos outros, da ajuda dos outros. Não pode nem comprar um fogão, uma geladeira, tem que ganhar de presente usado, velho. Ela pintou a situação assim para mim. Daí eu fiquei pensando, não sei se eu quero ser pastor, não. Mas sempre ficou aquele anseio. Fui empresário, tinha uma boa condição, mas de repente Deus tirou tudo. E eu vim para o ministério. E Deus começou a me preparar para o ministério. Se não houvesse perda, não ia haver ministério. Não ia haver preparo. Se eu não conhecesse as circunstâncias difíceis, eu não ia compreender os irmãos que estão passando por situações difíceis. Deus prepara. Ele tem sua maneira de preparar. Nós não nos vamos queimar no versículo 7. Não. Na sequência, os irmãos vão perceber. Versículo 5. Rogo igualmente submissos. Começa com submissão. Velhos, aos anciãos, aos pastores. Outros sim, no trato de uns para com os outros, na comunhão com os irmãos, cingindo-vos de humildade, assumindo um papel humilde, porque Deus resiste aos soberbos, tirando toda a soberba, contudo aos humildes concede a sua graça. Só por graça pode ser humilde. Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, Deus, em tempo oportuno, quando chegar a hora, vos exalte. Aí, você passou pelos 5, você passou pelos 6, aí você tem condições de desfrutar do 7. Lançando sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem uma promessa aqui, ele tem cuidado. E ele
vai tomar a nossa ansiedade sobre ele. Só que tem o caminho do versículo 5 e 6 antes. Não é chegar assim, Senhor, eu sei que o Senhor toma toda a ansiedade, toma a minha ansiedade aí, cuida de mim, porque o Senhor prometeu, mas só que tem umas coisinhas antes. Submissão, humildade, não ter soberba, ter comunhão com os irmãos, tem uma série de coisas que tem que acontecer. Ansiedade. A palavra ansiedade também tem um significado. Nós precisamos romper nossos laços com coisas do passado, com coisas do presente e com coisas do passado. É muito comum eu ter contato com crentes que sofrem pelo passado. Puxa, mas aquele pecado, aquela situação que eu vivi, aquele erro que eu cometi, mas isso não vai ter perdão, não tem jeito, eu acabei com a minha vida quando eu fiz aquilo. Tem gente que sofre pelo que aconteceu no passado. Não está entregando a ansiedade daquilo que passou, que foi lavado pelo sangue de Jesus. Outros no presente, que é a preocupação. Como que vai ser essa semana? Eu não sei. Estou muito preocupado, ou seja, está ocupado com questões que você não chegou nela ainda. Você está sofrendo. E se não der certo, como que eu faço? E a pessoa perde o sono, e a pessoa entra em depressão, e a pessoa... Gente, lançai toda a ansiedade. Isso sem falar dos aspectos futuros. Tem uma série de irmãozinhos que não são bem orientados e doutrinados e acha que pode perder a salvação. E aí, quando comete um erro, um pecado, meu Deus do céu, não volto agora não, porque acabei de pecar. Então, o Senhor vem, eu não vou ser arrebatado, eu não tenho condições, eu não quero ficar aqui. Aonde que tem isso na Bíblia, gente? Mas tem gente que sofre por coisa do futuro. Não tem certeza da salvação. Não tem certeza. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6, texto conhecido, mas que devemos sempre estar meditando nele. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações e graças. Note, colocou alguns tipos de oração, mas sempre tornando as coisas conhecidas diante de Deus. 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Note que muito do sofrimento está aqui, na cabeça da pessoa, por falta de fé. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Note, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Quando nós cremos, nós nascemos de novo. O espírito foi vivificado. E a nossa alma precisa ser transformada. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis no nome matando.
E quando tem a renovação da mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note que a obra de Deus começa vivificando o espírito, transformando a nossa mente, para que nós tenhamos um corpo e uma vida santa. Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Versículo 5. Salmo 37, 5. Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Estão vendo? É uma questão de submissão, de entrega. Entrega o teu caminho, Senhor. Confia, ó fé. E o mais Ele fará. Quando nós temos ansiedade, a ansiedade é pecado. Então nós estamos duvidando do que Deus vai fazer por minha vida. Duvidando de fazer na minha vida. Duvidando do propósito que Deus tem para a minha vida. Isso é pecado. Versículo 2. 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Essa é a missão que o Senhor nos dá, que está à minha, à sua disposição. Só que precisa da maneira que Ele deseja que desfrutemos disso. Agora, note, o que está sempre no caminho? Pecado. Ansiedade é pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 7, para concluir. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos ou submetei-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O fugir ao diabo está no próximo tema. Sejam vigilantes. 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos. Purificar quer dizer, confessa os pecados. Quando nós louvamos ao Senhor, na hora do louvor levantamos as mãos, não é porque lá fora eles fazem bonitinho assim. Não é isso. Significa, Senhor, olha nas minhas mãos, vê se há algum pecado a ser confessado. As minhas mãos estão limpas. Purifique. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que é ânimo dobre? Duas vidas. Santo na igreja e o capeta lá fora. Isso é vida dobre, dupla. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, que é humilhar-vos. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. 10. Humilhai-vos na presença do Senhor. E esse caminho a ser almejado, buscado, desejado, para que possamos desfrutar de fato e de verdade daquilo que o Senhor tem. Eu já adianto, muito do que tem sofrimento, mas Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos dirige, Ele nos faz fazer daquilo algo que vai trazer edificação, crescimento, maturidade espiritual. Que possamos estar vivendo com esse pensamento, tendo isso. Porque se nós formos ficar insatisfeitos com as provas da vida,
nós não vamos estar nos preparando para o futuro, para a eternidade com Ele. Por isso que Ele permite, para o nosso crescimento. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor, queremos reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, as nossas limitações, e o quanto o Senhor é grande, o quanto precisamos de Ti, o quanto o Senhor é o nosso socorro, a nossa fortaleza no momento da tribulação. Grato, Senhor, pelo privilégio de sermos eleitos, escolhidos. Queremos, Senhor, sermos trabalhados para que o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas possa ser alcançado. Que possamos alcançar maturidade aqui, para desfrutarmos da glória dos céus contigo. Gratos, porque essa é a tua vontade. Gratos porque o Senhor nos dirige a isso. Gratos porque o Senhor nos capacita a isso. Gratos porque isso torna o seu nome cada vez mais digno. Que possamos viver para a tua glória, Jesus. E que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que nos ensina, nos consola e nos guarda. Assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.